Hebe Camargo sempre foi sinônimo de brilho, sofisticação e alegria. Com seus vestidos reluzentes, risada contagiante e o indefetível selinho nos convidados, ela não era apenas uma apresentadora, era um ícone. A rainha da televisão brasileira marcou gerações, não só pelos programas de auditório e entrevistas memoráveis, mas também por um estilo de vida que beirava o extravagante. Mansões, carros de luxo, joias milionárias, obras de arte. Hebe viveu como uma estrela e deixou para trás um império. Mas o que aconteceu com tudo isso depois que ela partiu? Será que aquele mundo de glamour seguiu brilhando? Ou os bens que um dia simbolizaram tanto sucesso acabaram perdidos, esquecidos, abandonados? Prepare-se para mergulhar em uma história surpreendente. Vamos mostrar como o luxo extremo que cercava Hebe Camargo se transformou, aos poucos, em imóveis vazios, objetos leiloados e heranças que ninguém quis ou que ninguém pôde manter. Um retrato do que acontece quando o brilho das câmeras se apaga, mas o peso da fortuna continua existindo. Antes de existir televisão no Brasil, Hebe Camargo já era artista. Nascida em 1929, em Taubaté, Hebe começou cantando em programas de rádio nos anos 40, numa época em que mulheres quase não tinham espaço na mídia. Mas ela foi abrindo caminho com carisma, voz e coragem. Quando a IATV chegou por aqui, em 1950, lá estava ela, apresentando o primeiro programa feminino da história da televisão brasileira. Pioneira, destemida e cheia de personalidade. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, Hebe passou pelas maiores emissoras do país: Tupi, Record, Band, SBT e Rede TV, levando entrevistas marcantes, humor afiado e muito coração. Seu famoso sofá virou ponto de encontro dos maiores nomes do Brasil, de presidentes a cantores, de estrelas da música a celebridades em ascensão. Todo mundo queria um selinho da Hebe, e ela dava mesmo, com um sorriso no rosto e brilho nos olhos. Mas não era só diante das câmeras que ela se destacava. Hebe era também uma mulher de hábitos refinados, amava luxo, colecionava joias, usava perfumes importados, dirigia Mercedes-Benz e vivia em mansões dignas de estrela internacional. Sua imagem pública era a mistura perfeita entre carisma popular e sofisticação absoluta. Em 2012, aos 83 anos, Hebe nos deixou. Partiu dormindo, em casa, após uma longa batalha contra o câncer. Mas mesmo com sua ausência, o nome dela continua vivo, forte e brilhando. Só que junto com a despedida, veio também uma grande pergunta. O que aconteceu com todos os bens, joias, mansões e luxos que ela acumulou durante a vida? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Durante décadas, Hebe Camargo viveu como uma verdadeira rainha. E, claro, morava como uma. Sua casa principal ficava num dos endereços mais nobres de São Paulo, na região do Morumbi, um casarão imenso com piscina, jardim, suítes e até garagem exclusiva para os carros de luxo. O terreno era resultado da união de vários lotes vizinhos, formando uma verdadeira fortaleza urbana. Foi ali que Hebe passou os últimos anos de vida, cercada por amigos, flores e seus famosos cachorros. Mas o que pouca gente sabe é que essa mansão virou um dos maiores imbróglios da herança. Após a morte da apresentadora, o filho único, Marcelo Camargo, fez um acordo com o primo Cláudio Pessutti, que foi empresário e confidente de Hebe por quase 2 décadas. Eles dividiram os bens meio a meio, e Cláudio passou a morar na mansão, pagando um aluguel simbólico até que o imóvel fosse vendido. Só que Cláudio morreu em 2021 e a viúva dele decidiu colocar o palácio à venda. O preço? Mais de 35 milhões de reais. Até hoje, ninguém comprou. Mas se essa mansão virou vitrine no mercado de luxo, uma outra casa, ainda mais emblemática, teve um destino bem diferente.
a chamada Casa da Hebe, onde ela viveu por anos com o marido, Lélio, foi doada em vida para os filhos dele. E depois da morte de Lélio, a situação desandou. O imóvel ficou anos fechado, depois foi penhorado por causa de dívidas da família e acabou indo a leilão com um lance inicial de 8 milhões. Abandonada, deteriorada e cercada de polêmicas, a antiga residência da rainha da TV hoje não tem mais nada do glamour de antigamente. E se as mansões viraram peso para os herdeiros, o que dizer do refúgio de Hebe no litoral? Uma casa paradisíaca, na praia de Tabatinga, com vista para o mar, 5 suítes, móveis personalizados e acesso exclusivo à areia. O imóvel chegou a ser herdado por um sobrinho, mas ele faleceu pouco tempo depois. Resultado, a casa também foi vendida. Em 2022, voltou ao mercado, anunciada por 18 milhões, ainda com fotos da apresentadora nos porta-retratos, como se ela tivesse acabado de sair da sala. Esses imóveis, que já foram cenário de festas, entrevistas e encontros históricos, hoje estão vazios, à venda ou nas mãos de desconhecidos. O luxo virou fardo. E o que antes era símbolo de poder, agora serve de alerta sobre o peso de manter um império quando a imperatriz já se foi. Se tinha uma coisa que Hebe Camargo fazia questão de manter impecável, além do cabelo e do figurino, era a garagem. A apresentadora era apaixonada por carros de luxo, especialmente pelos modelos da Mercedes-Benz. Não era um capricho qualquer, era uma coleção. Ao todo, Hebe chegou a ter pelo menos 5 veículos da marca, incluindo versões esportivas, executivas e até conversíveis. Na época, ela era vista circulando por São Paulo num Mercedes 65 AMG com motor V12 e detalhes cromados, um carro digno de chefes de estado. Também tinha um CLS 500, elegante e robusto, além de um Roadster SLK 230, perfeito para dias ensolarados. A frota era avaliada em mais de R$1 milhão no total e ocupava lugar de destaque na casa dela. Só que com a morte de Hebe, essa frota começou a se desfazer. Marcelo, o filho, optou por vender quase todos os veículos ao longo dos anos. Um a um, os carros foram repassados para colecionadores e admiradores da apresentadora. O S65 AMG branco, por exemplo, foi vendido por cerca de R$290 mil. O CLS 500 por mais de R$100 mil. E até o conversível SLK foi arrematado por um valor estimado de R$80 mil. Dos carros originais, apenas um modelo permaneceu com a família, um Mercedes S500L, ano 2001, considerado o xodó de Hebe. Marcelo decidiu mantê-lo como lembrança da mãe. Era o carro que ela mais usava no dia a dia e, segundo ele, aquele banco do motorista ainda carrega o cheiro e a presença da apresentadora. A coleção, anti-símbolo de ostentação e status, virou dinheiro em caixa, uma decisão prática, mas também dolorosa. Afinal, cada carro vendido era mais um pedaço do brilho de Hebe que se despedia silenciosamente da história. Hebe Camargo brilhava, literalmente. Seus colares de diamantes, brincos reluzentes e anéis extravagantes eram parte do uniforme que ela usava com orgulho na televisão. Para Hebe, o luxo não era exagero, era identidade, e suas joias não eram poucas. Muitas delas foram feitas sob medida, com pedras raras e design exclusivo, colecionadas ao longo de décadas. Depois da morte da apresentadora, o filho Marcelo e o sobrinho Cláudio decidiram vender parte desse tesouro. Algumas peças acabaram nas mãos de colecionadores, como Lilian Gonçalves, empresária da noite paulistana e fã declarada de Hebe. Lilian chegou a comprar um conjunto avaliado em quase R$3 milhões, com colar, anéis e brincos usados pela estrela em programas icônicos. Mas em 2023,
Esse acervo virou caso de polícia. 7 joias de Hebe foram furtadas da casa de Lilian por uma funcionária de confiança. Um crime que escancarou o valor e o risco de manter esse tipo de relíquia fora de cofres ou museus. E se as joias eram o brilho visível de Hebe, sua coleção de obras de arte era o luxo mais discreto. Muita gente nem sabia, mas a apresentadora montou um verdadeiro acervo ao longo da vida, com quadros, gravuras e esculturas assinadas. Em 2024, 12 anos após sua morte, essas peças foram reunidas para um leilão especial em São Paulo. Eram 90 obras no total, incluindo telas de Carlos Araújo, gravuras de Gregório Gruber e até 3 paisagens pintadas por Chico Anísio, sim, o humorista. O valor mínimo somado do leilão, quase R$630 mil, sem contar a valorização afetiva por terem pertencido à rainha da TV. O evento atraiu colecionadores e fãs, todos querendo levar para casa um pedacinho da história de Hebe. Peça por peça, mais uma parte do espólio foi se desfazendo, não por falta de valor, mas pela inevitável passagem do tempo. Hoje, as joias e as artes de Hebe estão espalhadas por mãos desconhecidas, salões privados e coleções fechadas. Brilham em silêncio, longe dos holofotes, mas carregam em cada pedra e pincelada a memória viva de uma mulher que sempre soube como brilhar. Diferente de muitos artistas que deixam para trás confusão e disputa, Hebe Camargo fez questão de preparar tudo. Deixou um testamento claro, direto, e apontou seu único filho, Marcelo Camargo, como o herdeiro legal de todo o seu patrimônio. Mas Hebe era mais do que formalidade, era coração. E o coração dela tinha espaço para mais gente. Foi por isso que, mesmo sem obrigação legal, Marcelo decidiu dividir tudo, 50% para ele, 50% para o primo e empresário de longa data, Cláudio Pessutti. Cláudio não era apenas um sobrinho, ele foi presença constante na vida da apresentadora, braço direito, amigo e confidente. Os dois, Cláudio e Marcelo, chegaram a um acordo rápido, sem briga, sem ruído, e esse pacto de confiança definiu o destino de tudo que Hebe deixou: as casas, os carros, as joias, as obras de arte, tudo dividido, vendido aos poucos ou preservado por quem realmente viveu ao lado dela. Mas afinal, quanto valia a fortuna de Hebe Camargo? Quando a apresentadora faleceu, muita gente falava em R$60 milhões, número que rodou nos jornais e programas de fofoca. Só que esse valor era uma estimativa inflada. Incluía bens que nem estavam no nome dela, como a famosa Casa da Hebe, construída pelo marido Lélio, que na prática nunca entrou no espólio. Marcelo, inclusive, fez questão de esclarecer: minha mãe deixou bens. Sim, mas não era esse mar de dinheiro que falaram por aí. Segundo ele, a maior parte da herança eram imóveis, carros e objetos de valor afetivo. Nada de conta milionária no exterior ou fortuna escondida em cofres. Parte dos bens foi convertida em dinheiro com o tempo, outra parte ficou com a família, como o Mercedes preferido de Hebe ou objetos pessoais do quarto dela. O que chama a atenção, nesse caso, é a ausência total de brigas na justiça. Num país onde herança costuma virar guerra, Hebe conseguiu algo raro: paz entre os herdeiros. Um reflexo, talvez, da forma como ela viveu, com generosidade, afeto e clareza sobre o que realmente importava. Hoje, mais de uma década depois, a herança de Hebe está praticamente encerrada. Não sobrou mistério, nem fortuna oculta. O que ficou mesmo foi a certeza de que sua memória vale muito mais do que qualquer cifra. E nesse caso, o brilho maior não está nos diamantes, mas no legado que ela construiu com a própria vida. Hebe Camargo brilhou como poucas. Dentro da TV, fora dela, nos palcos, nos bastidores e até nas vitrines das joalherias.
Seu estilo único, sua risada marcante e sua presença luxuosa construíram um ícone. Mas o tempo, inevitável, transformou esse luxo em memória. As mansões que um dia foram palco de festas e entrevistas hoje estão à venda ou em disputa. Os carros de luxo foram leiloados e as joias deslumbrantes agora habitam cofres de colecionadores e fãs. As obras de arte, antes penduradas nas paredes da casa dela, hoje mudaram de endereço, mas não de importância. O que ficou de verdade? Um legado, um nome, um brilho que não se apaga com o tempo. Hebe não era apenas luxo, era carisma, era presença, era a história viva da televisão brasileira. E mesmo com suas relíquias espalhadas, o que ela construiu permanece inteiro na memória de quem a viu, de quem a ouviu e de quem ainda hoje repete: graças a Deus. Afinal, o luxo pode se perder, mas Hebe Camargo virou eternidade.